escreveu perguntando se o pastor deve receber salário, porque diz a Escritura: não atarás a boca ao boi que debulha, e digno é o trabalhador do seu salário. Isso é muito diferente daquele esquema: faculdade de teologia é igual cargo de pastor, mais salário, mais benefícios. Portanto, eu creio que a pergunta que vem antes dessa que você fez é a seguinte: o pastor que hoje é chamado de pastor é o mesmo pastor encontrado na palavra de Deus? Essa é a pergunta. Não é uma pergunta fácil de ser respondida quando você está dentro do sistema religioso. Primeiro, é preciso você se livrar da cultura religiosa que faz você pensar que exista alguma base ou fundamento bíblico para essa função de pastor que você encontra nos sistemas ou igrejas que foram criadas ao longo dos séculos. Não é possível pensar biblicamente se você pensar denominacionalmente, porque as duas coisas não vão se casar, não vão coincidir. Por exemplo, quando a Bíblia fala pastor, você imediatamente poderá ter a tendência de pensar em um homem que estudou teologia e foi eleito ou comissionado para liderar uma congregação de cristãos, recebendo ou não salário para isso. Essa é a visão denominacional do pastor. Mas esse modelo é posterior ao cristianismo bíblico. E no caso do protestantismo, ele foi copiado do padre católico. O pastor, biblicamente falando, é um dom, como é também o dom de evangelista e o dom de mestre. Esses três dons são dados à igreja no sentido universal, não local. Portanto, um pastor é pastor em todos os lugares onde existirem ovelhas. E não é pastor de uma denominação. O mesmo vale para o evangelista. É evangelista onde existirem pessoas para serem evangelizadas. Se você continuar pensando como um cristão dentro do sistema religioso que os homens criaram, aí terá de perguntar aos líderes da sua denominação se o pastor deve ou não ganhar salário, porque estará falando de um pastor que não existe na Bíblia, porque é no sentido de líder religioso que nós encontramos aí nos sistemas eclesiásticos. Mas se você quiser realmente saber a vontade de Deus, conforme ela é mostrada na doutrina dos apóstolos, então não vai encontrar esse cargo ou posição de pastor, de um homem à frente de uma congregação, porque simplesmente não existe nada semelhante a isso que você vê nas denominações. Você não encontra na Bíblia, procure. O que você vê ao seu redor nada mais é do que um clero copiado do catolicismo, que por sua vez copiou do judaísmo.